Olá pessoal, vamos para a nossa terceira aula de sólidos inscritos e circunscritos e agora a gente vai falar de cilindro e cone. Pela primeira vez nós não teremos a esfera envolvida, eu vou mostrar para você como é que funciona, vamos lá. O cone está inscrito em um cilindro quando a base do cone coincide com a base do cilindro e o vértice do cone pertence a outra base do cilindro. Então repare que nós temos aqui as bases coincidentes, né? E o vértice do cone está lá, pertencendo a outra base. Você lembra qual é a relação de cilindro e cone que você não pode esquecer? É a relação do volume. O volume do cilindro é área da base vezes a altura, e o volume do cone é área da base vezes a altura sobre 3. Exatamente nesse desenho aqui, nós temos 1/3 do volume do cilindro. O cone é exatamente 1/3 do volume desse cilindro aqui. Eu vou clicar e vai aparecer o circunscrito. O cilindro está circunscrito ao cone. Você já conhece a ideia aqui do inscrito e do circunscrito. Bom, normalmente nós trabalhamos com esse desenho aqui que é reto, né? E é claro que a única relação que nós temos aqui é o Teorema de Pitágoras, porque os raios coincidem e a altura, as alturas coincidem, né? Então esse é o desenho que não tem graça. Quer dizer, nós não temos relação qualquer aqui entre raios e alturas, a não ser a relação de igualdade. O raio do cilindro e do cone aqui é o mesmo, né? Nós temos o mesmo raio para o cilindro e para o cone, e a altura do cilindro e do cone também é a mesma, né? E aí é claro que a geratriz é esse G que está aqui, é a geratriz do cone, né? É a geratriz do cone reto que aparece aqui. Então nós temos o Teorema de Pitágoras relativo aqui ao cone, que nós já conhecemos quando trabalhamos com o cone. Então esse é o sólido mais sem graça, quer dizer, de todas as aulas que nós temos de sólidos inscritos e circunscritos, esse é o desenho mais cru, né, que aparece aqui para a gente estudar. Agora, quando nós invertemos a situação, fica mais interessante. Vamos lá. Um cilindro está inscrito em um cone. Aqui está errado, né? Apareceu uma cone. Deixa eu riscar aqui, ó. Um cilindro está inscrito em um cone quando uma base do cilindro está contida na base do cone e a circunferência da outra base do cilindro está contida na superfície lateral do cone. Bom, então agora fica bem mais interessante, porque a gente vai ter um raio menor, que vai ser o raio do cilindro, e nós temos um raio maior, que vai ser o raio do cone. Ok, para não confundir, então, vamos combinar sempre de chamar o raio menor de R minúsculo e o raio maior de R maiúsculo, ok? E claro que as alturas também vão ser diferentes, né? A altura do cilindro vai ser a altura menor e a altura do cone vai ser a altura maior, mas é claro que para a gente falar de altura é melhor que as figuras sejam retas, então aqui também eu coloquei o cone está circunscrito ao cilindro, você já conhece a relação de inscrito e circunscrito. Então nós temos aqui a figura reto, quer dizer, o cilindro está reto e o cone também está reto. Nós temos então a noção de perpendicularismo e agora sim nós vamos fazer o nosso estudo. Então aqui está o Rzinho, é o raio do cilindro. Aqui está o Rzão, que é o raio do cone. Ok, eu vou colocar a altura de vermelho aqui do cone, a altura do cone de vermelho, que é toda essa medida aqui, ok, a altura bem grandona aqui de vermelho, e a altura do cilindro eu vou colocar para cá,
Ok, essa é a altura do cilindro, que eu vou chamar de Hzinho, né? E eu quero que você perceba que existe aqui uma semelhança de triângulos. Então, nós vamos relacionar o Hzão, o Hzinho, o Rzão e o Rzinho por semelhança de triângulos. Então, é exatamente assim que a gente faz a relação entre essas medidas. Por exemplo, o cateto horizontal maior, que é o Rzão, está para o cateto horizontal menor, que é o Rzinho, assim como o cateto vertical maior é o Hzão. Agora, cuidado, não é Hzão está para Hzinho. Tome muito cuidado que geralmente você erra isso aqui. É Hzão está para Hzão menos Hzinho. Repare que o triângulo, eu vou pintar aqui de amarelo para você. Perdão. O triângulo que nós estamos comentando é esse aqui, ó. Então, este é o triângulo que nós estamos comparando com o triângulo maior, né? Então, nós temos o raiozão, que é o cateto horizontal, está para o raiozinho, que é o cateto menor horizontal, assim como Hzão, que é o cateto vertical, está para o cateto menor vertical. Olhe só quem é o cateto menor vertical. É essa medida aqui, ó. Essa medida aqui, que é Hzão menos Hzinho. O Hzão é tudo isso daqui, todo esse VO que aparece aqui, menos o Hzinho, que é a altura do cilindro. Então, muita atenção que você costuma errar nessa semelhança de triângulos aqui. Eu vou apagar e a gente vai fazer um exercício. Claro que o exercício é relativo a esse desenho, que é normalmente o que você costuma errar. Vamos lá. Determine o raio do cilindro equilátero inscrito num cone de revolução, sendo 24 centímetros a altura do cone e 12 centímetros o raio da base do cone. Bom, eu vou colocar o enunciado aqui na direita para a gente poder fazer o desenho aqui na esquerda. Então, repare que o desenho é exatamente aquele desenho mais difícil, né? As informações são relativas ao cone, olha só. Nós temos 24 centímetros de altura do cone e 12 centímetros de raio da base do cone. Então, vamos colocar essas medidas aí no desenho. A altura do cone, 24 centímetros. Raio da base do cone, 12 centímetros. Ok, repare que eu chamei o raio da base do cone de R maiúsculo. Vamos sempre combinar isso, sempre quem for o raio maior a gente chama de R maiúsculo e o raio menor vai ser do cilindro, porque o cilindro está inscrito, eu vou colocar o R minúsculo aí a gente nunca confunde, ok? Agora, olhe para o desenho, olhe para o enunciado e me diga quem é a altura desse cilindro. A altura desse cilindro é 2R. Vai aparecer ali a altura do cilindro igual a 2R. Egg, como é que você sabe que a altura do cilindro é 2R? Porque o cilindro é equilátero. Toda vez que a gente tem um cilindro equilátero, a seção meridiana é um quadrado. Nós estudamos isso já. Se a seção meridiana é um quadrado, então a altura é igual ao diâmetro. Ok, então eu vou apagar essa rabisqueira que eu fiz. E aí, dessa forma, a gente pode montar a semelhança de triângulos. Muita atenção como você vai fazer essa montagem, hein? Aqui estão os triângulos que a gente vai usar, né? Repare, deixa eu apagar esse amarelo. Essa é a hipotenusa não vai entrar na semelhança. Ok, aqui está o cateto horizontal maior e aqui está o cateto horizontal menor. 12 está para R. É assim que a gente começa a semelhança de triângulos. Agora, eu vou fazer 24 está para 2R? Nada disso.
Não vou usar o 2R aqui na semelhança. Não é 24 está para 2R. Quem é que eu vou usar na semelhança? Eu vou usar essa medida aqui, ó. Porque é essa medida que fecha o triângulo, tá vendo? Normalmente a gente confunde e usa 24 está para 2R. Você vai fazer 24 está para 24 menos 2R. E agora sim, agora é uma questão de matemática básica. Ele está perguntando exatamente o raio do cilindro, então a gente vai calcular isso daqui e vai terminar a questão. Não esqueça de fazer a distributiva. 12 vezes 24 dá 288 e 12 vezes 2R vai dar 24R. O sinal de menos já está aqui. E 24 vezes R dá 24R. Esse menos 24 eu vou somar no segundo membro. 24 mais 24 dá 48. E agora é só dividir. 288 dividido por 48. Finalizamos o nosso exercício e encontramos então 6. Eu esqueci de pôr a unidade aqui. O raio fica 6 centímetros.